segunda tentativa. Sou o Deus que dá segunda chance e realiza o extraordinário da tua vida. Bem-vindos a mais um Vivendo o Extraordinário. É com muita alegria, alegria do Espírito Santo de Deus, que eu recebo hoje todos vocês para a gente compartilhar hoje, então, João capítulo 5, né? Nós já estamos no nosso 5º encontro, então. Bom, e vamos meditar hoje sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos conduzido até aqui, tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos conduzido, para a gente tentar entender um pouquinho qual é o plano de Deus para nós, né? Então peguem a sua palavra, hoje a gente vai ler João capítulo 5, nós vamos ler do verso 2 até o verso 9. Vamos lá? Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betsaida, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempo em tempo um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Vamos tentar entender um pouquinho tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos conduzido até aqui. E vamos tentar falar um pouquinho da semelhança dessas pessoas pelo qual Jesus encontrou e que o Senhor tem falado com nós através desse momento, né, desse projeto, para a condução da nossa vida. Bom, a gente viu falar sobre Nicodemos, um homem que Nicodemos, a samaritana, e agora este homem enfermo. Todos eles sabiam que Deus é o Criador de todas as coisas. Todos eles estavam à espera do Cristo, do Messias. Sabiam que estava para vir o Cristo, o Salvador, o Cordeiro Santo. Mas todos eles, diante de Jesus, têm a mesma atitude, uma atitude um tanto quanto cética. Nicodemos olha para Jesus e diz o quê? Ô Jesus, eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? E aí depois Jesus então está ao lado da samaritana. Ele olha para a samaritana e a samaritana diz: Poxa, Jesus, você está me pedindo água, mas você não trouxe nenhum balde para eu tirar essa tal de água viva do poço. Como é que eu vou fazer? E agora a gente vê o enfermo, que diante de Jesus fala: Jesus, eu não tenho ninguém para me colocar nesse tanque. Quando eu vou, alguém já pulou na minha frente e eu perco a cura. Umas atitudes um tanto quanto céticas. Bom, em Lucas, capítulo 5, a gente vai ver a história de um outro enfermo, que também necessitava de uma cura física. E ele estava numa cama, enfermo, paralítico, e então ele pede ajuda para os seus amigos, porque ele sabe que Jesus está numa assembleia.
Mas chegando lá, a multidão é imensa, ele não consegue chegar perto de Jesus, e então os amigos abrem um buraco no telhado da assembleia e jogam ele com a cama e tudo no meio da assembleia. E olha o que Jesus fala. Vendo a fé que tinham, disse Jesus: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmo: quem é este homem que profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais vós em vossos corações? Que é mais fácil dizer-lhes: perdoados te são os pecados, ou dizer-lhes: levanta-te e anda? Ora, que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e anda. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados. Jesus é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, e ele tem consigo o poder de perdoar os pecados. E a gente vê essas três pessoas tão céticas, que sabem que Jesus está por vir, o Cristo está por vir, mas quando estão diante do Cristo, não o enxergam. Quantas vezes, irmãos, a gente não tem situações em que a gente sabe que Jesus é Deus e que a gente encontra o Senhor, mas a gente fica um pouco perdido no meio do caminho, talvez. Porque a palavra vai dizer que os nossos pecados podem nos separar da presença de Deus, de sentir que Ele está ali. E os pecados que a gente traz também podem nos envergonhar muitas vezes. Bom, eu tive o prazer de conviver com uma pessoa nos últimos 2 anos, que o Senhor colocou no meu caminho, né? E eu no dela. E é uma mulher maravilhosa, que teve uma experiência muito cedo na sua juventude com o Senhor, e ela foi ser noviça. E durante esse noviçado, ela, durante algumas direções espirituais, conversou com o padre, com a madre superior, e percebeu que aquela não era a sua vocação. Ela tinha sim tido uma experiência muito forte com Jesus e conhecido muito dos seus mistérios, mas ela viu que aquela não era a sua vocação. Então ela saiu de lá, conheceu um homem que também tinha vivido uma experiência muito forte com Deus, mas dentro de uma outra denominação religiosa. E aí então ela tem um relacionamento com ele, vem o primeiro filho, vem o segundo, e ele não aceita casar na igreja dela, e ela não aceita casar na igreja dele. Bom, quando nós nos conhecemos, eu via que ela tinha um conhecimento muito grande das coisas do Senhor, e era um prazer muito grande poder compartilhar com ela algumas coisas, e ela me ensinava muito. Mas em alguns momentos eu percebia que ela ia falar, às vezes, do amor de Deus, com a cabeça um pouco baixa, como quem está constrangida. E o pecado faz isso com a gente, e é necessário que assim seja. É necessário que você esteja constrangido pelos seus pecados, porque senão significa que você não se arrependeu. A gente precisa ter, diante do sacrifício de Cristo por nós, essa atitude de vergonha. E aí, então, um dia, ela me expôs essa situação dela e falou para mim assim: Tati, você não ora para mim? E eu disse: sim, vamos orar. E aí, então, orando para ela, o Senhor me respondeu. Porque, irmão, eu te garanto que não tem uma só vez que você ore e que o Senhor não te responda. Eu te garanto isso. É impossível você buscar na oração uma resposta e o Senhor não te responder. Talvez não seja aquilo que você gostaria de ouvir, mas o Senhor vai te responder. E o Senhor então respondeu. Ele me dava a visualização que ela ia para um caminho, o esposo para o outro, e os filhos ficavam no meio sem saber para onde ir. E foi aí então que o Senhor falou: diz para ela que ela não vai poder perder a salvação dos seus filhos.
E essa palavra foi uma palavra muito dura. Quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu disse: olha, você pediu para que eu entrasse em oração por você, eu entrei e o Senhor te respondeu. E a resposta que o Senhor te dá é esta. E aí então, eu tenho certeza que naquele momento ela não podia entrar num choro profundo como quem se arrepende, se constrange diante do Senhor. Não se arrepender, gente, por ter tido uma família, ter construído uma família, não. Mas por talvez não ter colocado Jesus em primeiro plano e não ver saída diante dessa situação. Talvez ela tenha andado tanto tempo nessa situação que era algo que ela já não via mais saída. Ela tinha se esquecido do seu chamado, tinha se esquecido que era filha de Deus. E aí então, eu tenho certeza que naquele dia ela deve ter chorado muito no caminho de volta para casa. Só que a palavra vai dizer em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem o abismo, nem outra qualquer criatura poderá nos apartar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E por mais que você ande em caminhos errantes, e o Senhor permite porque Ele nos dá o livre-arbítrio, todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. E o Senhor foi então e vai atrás das suas ovelhas perdidas. E foi atrás dela. E para a honra e glória do nome de Cristo Jesus, nesse ano, por providência divina, ela se casou então na Igreja Católica e recebeu o Verbo encarnado que há muitos anos ela não comungava. E na nossa última conversa, o que ficou muito gravado no meu coração foi ela dizer: hoje eu sei o que é uma fé madura. Hoje eu entendo quando Paulo diz: só a tua graça me basta. E irmãos, é isso que a gente precisa. Lembrar que por mais que estejamos em caminhos errantes, o Senhor vai, uma hora, te encontrar, vai buscar de volta essa ovelha, porque Ele te chamou pelo nome. Em Isaías 62, o Senhor te chamou pelo nome. E desde o ventre da tua mãe Ele já te conhecia. Fostes eleito, escolhido, filho e filha de Deus. E para levantar uma geração para romper com o pecado. E orando essa semana por algumas pessoas que estão participando do nosso projeto, a visualização que o Senhor me dava era de um trampolim e de um homem que estava na ponta desse trampolim e de frente para ele tinha uma piscina olímpica. E nessa piscina era água viva, a água do Espírito Santo que não nos dá mais sede. Mas esse homem hesitava em pular. E aquilo que o Senhor colocava no meu coração é que muitas pessoas têm medo de se abandonar diante da presença de Deus e de se encontrar com Ele, porque pensam muitas vezes que vão ter que abandonar as pessoas, as coisas deste mundo. E irmão, o que eu tenho para te dizer é: o Senhor é um Pai zeloso. Ele vai te tirar algumas pessoas, sim, mas pessoas que não te levam para a presença dEle. Pelo contrário, te afastam da presença dEle, mas o Senhor também te dará pessoas maravilhosas que caminhará junto com você, em busca dessa graça, de viver na graça de Deus. O Senhor também me dava a visualização da cruz de Cristo de um lado e um homem que andava na direção contrária da cruz. E este homem, ele já foi batizado. E aquilo que o Senhor colocava no meu coração é que, e eu perguntava para Deus: por que, Senhor? Por que esta pessoa que já foi batizada está andando na direção contrária da tua cruz? E o Senhor me disse: essas pessoas não me conhecem.
essas pessoas não me conhecem. E muitos não querem conhecer a Deus. Porque conhecer a Jesus é lidar com a verdade, porque Jesus é a verdade. E a verdade é que você precisa escolher se Jesus é o seu Senhor e Salvador, e único Senhor e Salvador, ou se é você o Salvador de si mesmo. É você o seu Senhor ou é Jesus o seu Senhor? Porque se Jesus é o seu Senhor, tá na hora de você aceitar a condução de Cristo para a sua vida. Tá na hora de você pegar o teu leito, levantar e andar. Porque é isso que a palavra te ordena. Levanta-te, anda. Não ande mais com a cabeça abaixado, como quem está apartado de Deus. Saia dessa zona onde você se encontra de morte, de escravo, porque você não veio neste mundo para ser escravo, você veio para ser filho. Toma hoje o teu leito, põe nas costas, levanta, olhe somente para Jesus, porque Ele tem a solução. Ele tem a solução. Essa moça que é minha amiga, hoje é serva nesse projeto Vivendo o Extraordinário e é quem ora para mim e para vocês incessantemente, para que vocês alcancem também o extraordinário de Deus na vida de vocês. Por isso, irmãos, a palavra que eu te deixo hoje e eu oro por você é: levanta-te, toma o teu leito e anda. Confesse os teus pecados ao Senhor, não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha do Senhor. Tenha vergonha sim dos seus pecados, mas não de Deus. Porque a palavra vai dizer no Salmo 136 que eterna é a sua misericórdia. Eterna é a misericórdia de Deus e Ele quer te acolher. Saia agora pelo poder do nome de Jesus. Seja livre deste local de morte onde você se encontra. Dessa situação de escravo, escravo do pecado, escravo das coisas deste mundo. Saia agora em nome de Jesus e seja livre. Toma o teu leito e vai viver hoje a condição de filha e filha eleito, escolhido do Cordeiro Santo, aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, aquele que detém as 7 estrelas na mão, o Cordeiro Santo, o Filho de Deus, o Cristo, o Todo-Poderoso. Toma hoje a condição de filho e filha de Deus e não mais de escravo, em nome de Jesus. Terminem de ler então o capítulo 5, é dever de casa, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem. Eu sou o Deus do impossível e hoje realizo o extraordinário na tua vida, o extraordinário.